Ezequiel 28. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração está elevado, e tu disseste: Eu sou Deus. Eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém tu és homem e não Deus. Embora estabeleças teu coração como o coração de Deus, eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que eles possam esconder de ti. Com a tua sabedoria e com o teu entendimento conseguiste para ti riquezas e conseguiste ouro e prata para os teus tesouros. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e o teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Porquanto tu puseste no teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho. Eles te derrubarão até a cova. Tu morrerás as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Tu dirás: Eu sou Deus, diante daquele que te mata, mas tu serás homem, e não morrerás às mortes dos incircuncisos pelas mãos de estranhos, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus. Caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, por causa da amplitude das tuas contratações. Até que se achou iniquidade em ti, por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Sidom e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, ó Sidom, e eu serei glorificado no meio de ti. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver executado juízos nela e for santificado nela. Porque eu lhe enviarei peste e o sangue nas suas ruas, e os feridos serão julgados no meio dela, pela espada sobre ela por todo o lado. E eles saberão que eu sou o Senhor, e não mais haverá espinho que atormente sobre a casa de Israel, nem nenhum espinho que cause a dor a todos que estão ao redor dela, que os desprezam, e eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu tiver juntado a casa de Israel dentre as pessoas,
entre as quais estão espalhadas, e eu for santificado por eles, à vista dos pagãos, então eles habitarão na sua terra, que eu dei ao meu servo Jacó. E eles habitarão com segurança nela, e edificarão casas, e plantarão vinhas. Sim, eles habitarão com confiança. Eles habitarão com segurança nela, e edificarão casas, e plantarão vinhas. Sim, eles habitarão com confiança, quando eu tiver executado juízos sobre todos os que os desprezam ao redor deles. E eles saberão que eu sou o Senhor Deus, seu Deus. Ezequiel 29. No 10º ano, no 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, e o grande dragão que está no meio dos teus rios, e que disse: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim, mas eu porei anzóis em tuas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios grudem nas tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos teus rios grudarão nas tuas escamas. E te deixarei lançado no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Tu cairás sobre os campos abertos, não serás recolhido nem ajuntado. Eu te dei por alimento aos animais do campo e às aves do céu. E todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque eles se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Quando eles se apoderaram de ti pela tua mão, tu te quebraste e lhe resgataste todo o ombro. E quando se debruçaram sobre ti, te quebraste, e fizeste todos os seus lombos ficar numa posição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu trarei uma espada sobre ti, e cortarei fora de ti homem e animal. E a terra do Egito será assolada e devastada, e eles saberão que eu sou o Senhor, porquanto ele disse: O rio é meu, e eu o fiz. Eis que, portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios. E tornarei a terra do Egito totalmente devastada e assolada, desde a torre de Sevene até a torre da Etiópia. Nenhum pé de homem passará por ela, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos. E tornarei a terra do Egito assolada no meio dos países que estão assolados, e as suas cidades entre as cidades que estão devastadas serão assoladas por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas nações. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos eu ajuntarei os egípcios dentre as pessoas aonde eles foram espalhados, e eu trarei novamente o cativeiro do Egito, e os farei voltar à terra de Patros, à terra da sua habitação. E eles serão ali um reino baixo, será o mais baixo dos reinos, nem mais se exaltará sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que eles não governem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, que lhes traz sua iniquidade à lembrança, quando olharem após eles. Mas saberão que eu sou o Senhor Deus. E aconteceu que no 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro foi descascado. Ainda assim, não houve paga a ele nem a seu exército por Tiro, pelo serviço que havia prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e tomará a sua presa, e esta será a paga por seu exército. Eu lhe dei a terra do Egito pelo seu trabalho com o qual serviu contra ela, porquanto forjaram por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia eu farei com que o chifre da casa de Israel brote, e eu te darei a cobertura da tua boca no meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30.
A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus: Uivai, ai daquele dia, porque o dia está perto. O dia do Senhor está mesmo perto. Um dia nublado será o tempo dos pagãos, e a espada virá sobre o Egito, e grande dor haverá na Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, e eles tomarão a sua multidão, e seus fundamentos serão demolidos. Etiópia, Líbia e Lídia, e todas as pessoas misturadas, e Cube, e os homens das terras aliadas, eles cairão pela espada. Assim diz o Senhor: aqueles também que sustêm o Egito cairão, e o orgulho do seu poder cairá. Desde a torre de Sevene, eles cairão pela espada, diz o Senhor Deus, e serão soldados no meio das nações que estão assolados, e suas cidades estarão no meio das cidades que estão devastadas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando tiver ateado fogo no Egito, e quando todos os seus ajudadores forem destruídos. Naquele dia, mensageiros sairão de mim em navios, para amedrontarem os sossegados etíopes, e grande dor virá sobre eles, como no dia do Egito, porque eis que ele vem, assim diz o Senhor Deus. Eu também farei com que a multidão do Egito cesse pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele. Os terríveis das nações serão trazidos para destruírem a terra, e eles desembainharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra com os mortos, e tornarei os rios secos, e venderei a terra à mão dos perversos, e farei com que a terra fique assolada, e tudo que há nela, pela mão dos estranhos. Eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus. Eu também destruirei os ídolos e farei com que as suas imagens cessem em Nofe. E não haverá mais um príncipe na terra do Egito. E porei medo na terra do Egito, e farei com que Patros fique assolada, e porei fogo em Zoan, e executarei juízos em Nu. E derramarei minha fúria sobre Sim, a força do Egito, e cortarei fora a multidão de No, e porei fogo no Egito. Sim, terá grande dor, e No será fendida, e Nofe terá aflições diariamente. Os homens jovens de Aven e Pibesete cairão à espada, e estas cidades irão em cativeiro, e em Táfnis também. O dia se escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar o esplendor da sua força. Quanto a ela, uma nuvem a cobrirá, e suas filhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 11º, no primeiro mês, no 7º dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não será atado para ser curado, para pôr uma roldana, para amarrá-lo, para fazê-lo forte, para segurar a espada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, o forte e aquele que foi quebrado, e eu farei a espada cair da sua mão. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelas nações. E eu fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e porei a minha espada na sua mão. Mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele com os gemidos de um homem mortalmente ferido. Mas fortalecerei os braços do rei de Babilônia, e os braços de Faraó cairão. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha espada na mão do rei de Babilônia, e ele a estender sobre a terra do Egito, e eu espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 31. E aconteceu no 11º ano, no 3º mês, no primeiro dia do mês, que a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, com ramos formosos, de sombrosa cobertura, de alta estatura, e o seu topo estava entre os
os ramos espessos. As águas o fizeram grande, o abismo fê-lo crescer, os seus rios corriam por suas plantas. E ele enviava os seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo. E seus ramos se multiplicaram, e seus galhos se tornaram longos, por causa da quantidade de águas que o fazia crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos em seus ramos, e debaixo de seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes. E debaixo da sua sombra habitaram todas as grandes nações. Assim, ele era formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam esconder, as árvores do cipreste. Não podiam esconder. As árvores do cipreste não eram como os seus galhos, e as castanheiras não eram como os seus galhos. Nem nenhuma árvore no jardim de Deus, era como ele em sua beleza. Eu o fiz belo pela multidão de seus galhos. De maneira que todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus o invejavam. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste em altura, ou brotou o seu topo entre os galhos espessos, e seu coração se eleva em sua altura, eu, portanto, o entregarei na mão do poderoso dos pagãos. Ele certamente te trará com ele, e eu o levei para fora da sua perversidade, por sua perversidade. E estranhos e terríveis das nações o cortaram fora, e o deixaram sobre os montes, e em todos os vales seus ramos estão caídos, e seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra. E todas as pessoas da terra se retiraram da sua sombra, e o deixaram. Sobre a ruína, todas as aves do céu permanecem, e todos os animais do campo ficarão sobre seus galhos, ao fim de que nenhuma de todas as árvores ao longo das águas se exalte por sua altura, nem eleve sua copa entre as nuvens, nem confie em si mesma por sua estatura, todas as que bebem água, porque são todas entregues à morte, as partes baixas da terra, no meio dos filhos de homens, com aqueles que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que ele desceu ao túmulo, eu causei um pranto, cobri o abismo por ele, e retive suas correntes. E as grandes águas onde estava. E fiz com que o Líbano pranteasse por ele, e todas as árvores do campo desmanhassem por ele. Eu fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando o lancei ao inferno com aqueles que desceram a cova. E todas as árvores do Éden, e a escolha e o melhor do Líbano, todos aqueles que bebem água, serão consolados nas partes baixas da terra. Eles também desceram ao inferno, com ele os que foram mortos à espada e os que foram seu braço, que habitavam debaixo de sua sombra no meio dos pagãos. A quem és tu, assim, semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia tu serás trazido para baixo com as árvores do Éden, às partes baixas da terra. Jazerás no meio dos incircuncisos, com aqueles que são mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 32. E sucedeu que no ano duodécimo, no duodécimo mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Tu és semelhante a um leão jovem das nações, e tu és como uma baleia nos mares. E tu vens adiante com os teus rios, e atribulaste as águas com os teus pés, e sujaste os teus rios. Assim diz o Senhor Deus. Portanto, eu estenderei a minha rede sobre ti, com a companhia de muitas pessoas, e elas te trarão em minha rede. Então eu te deixarei como a terra, lançar-te-ei diante sobre o campo aberto. E farei com que as aves do céu permaneçam sobre ti, e preencherei os animais de toda a terra contigo. E eu deitarei a tua carne sobre os montes, e encherei os vales com a tua altura.
E eu também regarei com o teu sangue a terra onde tu nadas, até os montes, e os rios se encherão de ti. E quando eu te extinguir, cobrirei o céu e farei suas estrelas escuras. Eu cobrirei o sol com a nuvem e a lua não dará a sua luz. Todas as luzes brilhantes do céu tornarei escuras sobre ti e estabelecerei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E aborrecerei os corações de muitas pessoas quando eu trouxer a tua destruição entre as nações. Nos países que tu não conheceste, sim, eu farei com que muitos povos fiquem espantados contigo. E seus reis ficarão horrivelmente temerosos por ti, quando eu bramer a minha espada diante deles, e eles temerão a cada momento, cada homem por sua própria vida no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Pelas espadas dos poderosos eu farei a tua multidão cair, os terríveis das nações, todos eles, e eles despojarão a pompa do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Do lado das grandes águas eu destruirei também todos os seus animais. Nem o pé do homem os atribulará mais, nem os cascos dos animais os atribularão. Então eu farei suas águas profundas e farei com que seus rios corram como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito assolada, e o país estiver destituído daquilo que estava cheio, quando eu ferir todos aqueles que habitam lá, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com a qual lamentarão as filhas das nações, a lamentarão. Elas lamentarão por ela, até mesmo pelo Egito, e por toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu também que no ano do 10º, no 15º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, lamenta para a multidão do Egito e faze-a descer, ela e as suas filhas, e as filhas das nações famosas, até as partes baixas da terra, com aquelas que descem a cova. A quem pensas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos, no meio daqueles que são mortos à espada. Elas cairão, a espada está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os fortes entre os poderosos falarão desde o meio do inferno com aqueles que o ajudam. Eles já desceram e jazem circuncisos, mortos pela espada. Assur está lá e toda a sua companhia. Seus túmulos estão ao redor dele, todos eles mortos, abatidos à espada, cujos túmulos estão estabelecidos nos lados da cova, e sua companhia está ao redor de seu túmulo. Todos eles mortos, abatidos à espada, o que causou terror na terra dos vivos. Ali está Elão e toda a sua multidão ao redor do seu sepulcro. Todos eles mortos, abatidos à espada, que desceram incircuncisos às partes baixas da terra, o que causou terror na terra dos vivos, e carregaram a sua vergonha com aqueles que descem a cova. Então puseram-lhe uma cama no meio dos mortos, com toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor dele. Todos os incircuncisos mortos à espada, embora o seu terror fosse causado na terra dos vivos. Ainda assim, eles carregaram sua vergonha com aqueles que descem a cova. Ele é colocado no meio daqueles que são mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Seus túmulos estão ao redor dele. Todos eles incircuncisos, mortos à espada, embora tenham causado o seu terror na terra dos vivos. E eles não jazerão com os poderosos que estão caídos por causa dos incircuncisos que desceram ao inferno com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças. Mas suas iniquidades estarão sobre os seus ossos, embora eles fossem o terror dos poderosos na terra dos vivos. Sim, tu serás quebrado no meio dos incircuncisos e jazerás com aqueles que são mortos pela espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que com o seu poder são postos ao lado dos que foram mortos pela espada.
Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os mortos, com o seu terror. Eles são envergonhados pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que são mortos pela espada, e carregam a sua vergonha com os que descem a cova. Faraó os verá, e será consolado com toda a sua multidão. Faraó e todo o seu exército mortos pela espada, diz o Senhor, porque eu causei meu terror na terra dos vivos, e ele jazerá no meio dos incircuncisos com os que são mortos pela espada. Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ezequiel 33. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu trouxer a espada sobre a terra, e se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso, seu sangue será sobre ele. Mas o que considerar o aviso livrará a sua alma. Mas, se o vigia vir que vem a espada, e não soprar a trombeta, e o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu requererei da mão do vigia. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel, portanto tu ouvirás a palavra da minha boca, e lhes avisará de mim. Quando eu disser ao perverso, ó homem perverso, tu certamente morrerás, se tu não falares para avisar ao perverso do seu caminho, aquele homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Entretanto, se tu avisares ao perverso do seu caminho para que se desvie dele, se ele não se desviar do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel, assim falais vós, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como deveríamos então viver? Dize-lhes, como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos dos vossos maus caminhos, pois porque morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, quanto à perversidade do perverso não cairá assim no dia em que se desviar da sua perversidade. Nem o justo será capaz de viver pela sua justiça no dia em que ele pecar. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, se ele confiar na sua própria justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças não serão lembradas, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Novamente, quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, se ele se desviar do seu pecado, e fizer aquilo que é lícito e certo, se o perverso restaurar o penhor, der novamente aquilo que havia roubado, andar nos estatutos da vida, sem cometer iniquidade, ele certamente viverá, não morrerá. Nenhum de seus pecados que ele cometeu será mencionado a ele. Ele fez aquilo que é lícito e certo, ele certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é igual, mas para eles seu caminho não é igual. Quando o justo se desviar das suas justiças e cometer iniquidades, ele morrerá nela. Mas se o perverso se desviar de sua perversidade e fizer aquilo que é lícito e certo, ele viverá assim. Todavia vós dizeis: o caminho do Senhor não é igual, ó vós, casa de Israel. Julgar-vos-ei a cada um segundo seus caminhos. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está ferida. Agora a mão do Senhor estivera sobre a noite. Antes que aquele que havia escapado viesse, e ele abrira a minha boca até que viesse a mim pela manhã.
E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais calado. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, aqueles que habitam nos desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e herdou a terra. Mas nós somos muitos, a terra nos é dada por herança. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Comeis com o sangue, e levantais os vossos olhos em direção aos seus ídolos, e derramais o sangue, e possuireis a terra. Sobre a vossa espada vos permaneceis. Maquinais abominação, e contaminais cada um a esposa de seu vizinho, e possuireis a terra. Dirás tu a eles: Assim diz o Senhor Deus: Como eu vivo, certamente aqueles que estão nos desertos cairão à espada. E o que estiver em campo aberto eu o entregarei aos animais, para ser devorado, e aqueles que estiverem nos fortes e nas cavernas morrerão de peste. Porque eu deixarei a terra mais assolada, e a pompa da sua força cessará. E os montes de Israel ficarão assolados, que ninguém passará por eles. Então eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver deixado a terra mais assolada por causa de todas as suas abominações que cometeram. Também tu, ó filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti junto às paredes e nas portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, eu vos suplico, e ouvi qual é a palavra que vem do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo vem, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão. Porque com sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. E eis que tu és, para eles, como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável e que sabe tocar muito bem, e sabe tocar bem um instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isto vier a passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel 34. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize a eles: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel que se alimentam a si mesmos. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matais aqueles que são alimentados, mas não alimentais as ovelhas. As adoentadas não fortalecestes, nem curastes aquelas que estavam enfermas, nem ligastes aquela que estava quebrada, nem trouxeste novamente aquela que havia se desgarrado, nem buscastes a que estava perdida, mas com força e crueldade as dominaste. E elas estavam espalhadas, porque ali não há pastor. E elas se tornaram alimento para todos os animais do campo, quando estavam espalhadas. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes, e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Portanto, vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa, e meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo, porque ali não havia pastor. Nem meus pastores procuraram pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram meu rebanho. Portanto, ó vós, pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra os pastores, e eu requererei meu rebanho de sua mão, e os farei cessar de alimentar o rebanho. Nem os pastores se alimentarão mais, porque eu livrarei o meu rebanho de sua boca, para que não sejam mais alimento para eles. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que ele está entre suas ovelhas, que estão espalhadas. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares onde elas estiverem espalhadas no dia nublado e escuro. E eu as trarei dos povos, e as juntarei das nações, e as trarei à sua própria terra, e as alimentarei sobre os montes de Israel, junto aos rios,
e em todos os lugares habitados do país. Eu as alimentarei em um bom pasto, sobre os altos montes de Israel. Sobre os altos montes de Israel será o seu aprisco, lá viverão. Em um bom aprisco, em um pasto gordo, elas se alimentarão sobre os montes de Israel, e eu alimentarei meu rebanho, e eu os farei deitar-se, diz o Senhor Deus. Eu buscarei aquela que estava perdida e trarei novamente aquela que estava desgarrada. Eu ligarei a que estava quebrada, fortalecerei a que estava enferma, mas eu destruirei a gorda e a forte, alimentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgo entre rebanhos e entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo de vossos pastos, e ter bebido as águas profundas, mas deveis sujar os resíduos com vossos pés? E quanto ao meu rebanho, eles comem aquilo que pisoteastes com os vossos pés, e bebem aquilo que sujastes com os vossos pés. Portanto, assim diz o Senhor Deus a eles: eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e o rebanho magro. Porquanto empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até as terdes espalhado para fora. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi. Ele os alimentará e será o seu pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi, um príncipe entre eles. Eu, o Senhor, o disse. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Eu farei deles e os dos lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção, e farei com que a chuva desça na sua época. Haverá chuvas de bênçãos, e a árvore do campo dará seu fruto, e a terra dará o seu aumento. E estarão seguros na terra, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver quebrado as ataduras do seu jugo, e as livrado da mão daqueles que se serviam deles. E eles não serão mais uma presa para os pagãos, nem um animal da terra os devorará, mas habitarão seguramente, e ninguém as deixará com medo. Eu lhes levantarei uma planta de renome, e eles nunca mais serão consumidos pela fome na terra, nem mais carregarão a vergonha dos pagãos. Assim eles saberão que eu, o Senhor Deus, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, diz o Senhor Deus. E vós, meu rebanho, e o rebanho do meu pasto, sois homens, e eu sou vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 35. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra o monte Seir e profetiza contra ele, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que, ó monte Seir, eu estou contra ti, e estenderei a minha mão contra ti, e te farei extremamente assolado. E assolarei as tuas cidades, e tu ficarás assolado. E saberás que eu sou o Senhor, porque tu tiveste um ódio perpétuo, e derramaste o sangue dos filhos de Israel pela força da espada no tempo da sua calamidade, e no tempo em que a sua iniquidade teve um fim. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, preparar-te-ei para o sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que tu não odiaste o sangue te perseguirá. Assim farei do monte Seir extremamente assolado, e cortarei fora dele aquele que passar por ele, e aquele que retornar, e encherei os seus montes dos seus homens mortos, nas suas colinas, e nos teus vales, e em todos os teus rios. Eles cairão mortos pela espada. Farei de ti perpétuas assolações, e as tuas cidades não retornarão. E sabereis que eu sou o Senhor.
Porquanto tu dissestes, essas duas nações e essas duas terras serão minhas, e nós as possuiremos, considerando que o Senhor estava ali. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, procederei conforme a tua ira, de acordo com a tua inveja, que usaste do teu ódio contra eles, e me farei conhecido entre eles, quando eu tiver te julgado. E tu saberás que eu sou o Senhor, e que eu ouvi todas as tuas blasfêmias que falastes contra os montes de Israel, dizendo: Eles estão assolados, não nos dá. Eles estão assolados, nos são dados para serem consumidos. Assim, com a sua boca vos vangloriastes contra mim e multiplicastes vossas palavras contra mim, eu as ouvi. Assim diz o Senhor: Quando toda a terra se regozijar, eu farei de ti uma desolação, como te regozijaste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada. Assim farei de ti, serás assolado, ó monte Seir, e todo o Edom, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Amém.